A paz do Senhor Jesus, estou de volta para dar continuidade à aula de Cristologia, a doutrina de Cristo. Essa é a aula número 4. Vamos falar do episódio após a crucificação de Jesus. Lembrando que após o sol escurecer, a temperatura diminuir, Jesus ter falado tudo está consumado, era costume dos romanos que os corpos dos crucificados permanecessem longas horas pendentes na cruz, às vezes até que entrassem em putrefação. Logo em seguida, as feras, as aves de rapinas devoravam os corpos. Portanto, antes que Jesus morresse, os príncipes dos sacerdotes do Sinédrio pediram a Pilatos que, segundo o costume romano, mandasse dar fim a todos aqueles que estavam crucificados, fazendo com que ele quebrasse suas pernas a golpes. E essa atrocidade, essa operação se chamava de latrim crucifragium. Ou seja, como acontecia isso? As pernas daqueles ladrões, e com Jesus também, deveriam ser quebradas. Mas logo ao chegar a Jesus, os soldados observaram que ele já estava morto. Então não golpearam os seus joelhos, suas pernas, para quebrar os seus ossos. Por quê? Porque assim se cumpriu uma parte das Escrituras dizendo que nenhum dos seus ossos lhe seriam quebrados. E em seguida, vamos observar que os soldados, para observar que Jesus estava morto mesmo, para não lhe quebrar as pernas, diz que transpassou-lhe o peito com uma lança. E nesse exato momento, jorra sangue e água do flanco de Jesus. Logo então, do ponto de vista médico, eles concluem que o pericárdio, que é o sacro membroso que envolve o coração, deve ter sido alcançado pela lança, ou que se pode ocasionar também a perfuração do ventrículo direito, ou talvez houvesse um hemopiocárdio pós-traumático. O que representa isso? Representava, na verdade, que o fluido do pleura e o pericárdio, de onde teria procedido a efusão do sangue com a água de Jesus. Mas podemos observar que as mudanças sofridas na humanidade de Jesus, o Cristo, foram vistas, vamos dizer, do ponto de vista à luz da medicina, com o fim de quê? De que encontrar realmente o caráter humano de Jesus, em que aquele homem chamado o Filho de Deus, e que voluntariamente aceitou todo aquele suplício, todas aquelas dores em nosso lugar, estava convencido de que o efeito redentor e salvador de Cristo para todos aqueles que crer na sua mensagem e aceitaria o seu evangelho se tornasse de forma eficaz dentro do ponto de vista bíblico e científico, que a morte de Jesus ocorreu operando um grande milagre na ciência e em toda a humanidade, que através do Evangelho iria se chegar a Cristo Jesus. E observando esse costume, a Bíblia vai fazer uma narração no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 51, dizendo: Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. É claro que aqui há, na verdade, um significado profundo registrado nesse texto bíblico. Vamos entender por que o véu do santuário se rasgou. Quando o véu do templo se rasgou, isso tem um significado que o sacrifício de Jesus, o Cristo, abriu caminho para a presença de Deus. Por causa do pecado, vamos lembrar que o homem foi separado de Deus. Não havia nada que o homem pudesse fazer para superar essa separação. Nenhum dos nossos méritos poderíamos nos habilitar a aproximar-se do Senhor Jesus. A sua justiça jamais seria suficiente para autorizar a entrar no véu diante da presença de Deus. Então vamos compreender um pouquinho mais sobre o véu do templo. O que era o véu do templo? Quando Deus falou a Moisés acerca do que deveria ser a adoração em Israel, ele também deu as instruções
sobre como deveria ser construído o local onde sua presença haveria de se manifestar de forma especial por meio do povo ou através daquela aliança. Esse local era chamado tabernáculo, que servia como um santuário móvel nos tempos de peregrinação de Israel durante aquele período no deserto. Mais tarde, o tabernáculo foi substituído pelo templo em Jerusalém. O rei Davi, ele tomou Jerusalém e fez dessa cidade a sua capital e também o centro de adoração em Israel. Então, durante o reinado do seu filho, que era o rei Salomão, o templo em Jerusalém foi construído. No livro de Êxodo, capítulo 26, do versículo 31 ao 33, relata que a construção do tabernáculo e do templo fala-se como o véu realmente foi rasgado, dando ocasião à morte de Jesus e o significado do véu ter rasgado durante a morte de Jesus. Vamos lembrar que o véu era uma grande cortina feita de tecido azul, púrpura, escarlate e linho fino, de modo que toda essa combinação estampava figuras também dos querubins, lembrando que os querubins eram chamados de os anjos guardiões da santidade de Deus. Os querubins estampados no véu era mais um indicativo de que aquela cortina fechava a passagem para um lugar muito reservado dentro do santuário ou do templo. Esse véu separava o lugar santo do lugar santíssimo, como todos nós conhecemos. O templo edificado por Salomão, ele foi destruído quando Jerusalém foi tomada pelos babilônios, né? É claro, pela figura do rei Nabucodonosor. Posteriormente, o templo foi reedificado pós-exílio. Isso por Josué, Zorobabel, Esdra e Neemias. E mais tarde foi reconstruído e ampliado pelo rei Herodes. Esse último templo, que é citado no Novo Testamento durante o ministério de Jesus, que foi do templo de Herodes, foi o véu desse templo que se rasgou no dia da crucificação de Jesus. Acredita-se que o véu tinha cerca de 18 metros de altura e aproximadamente 12 centímetros de espessura. É claro que essas medidas não são exatas. Algumas pessoas vão dar um pouquinho mais, outros um pouquinho menos. Uns chegam a dizer que o véu tinha cerca de 30 metros de altura. Então, não é uma coisa assim que todos concordam parcialmente, mas sabe-se que era grande, era alto e a espessura realmente era difícil de ser rasgada por mãos humanas. Então vamos lá tentar compreender. Então o véu se rasgou. A Bíblia é muito clara ao dizer que no momento da morte de Jesus, o véu do templo se rasgou em duas partes. O rasgo foi feito de cima para baixo e não de baixo para cima. De baixo para cima seria possível? Não, porque era dessa forma que se abria o véu do templo, de baixo para cima, onde pessoas fortes ou até mesmo cavalos eram utilizados fora do tabernáculo, fora do muro, e puxava as cortinas para que elas se abrissem. Então isso mostra que quando a Bíblia diz que o véu foi rasgado de cima para baixo, isso não foi feito por mãos humanas. Então, absolutamente, esse evento foi incomum. O historiador Flávio Josefo, ele destaca em uma das suas obras como era improvável que alguém pudesse rasgar, né, esse véu. Flávio Josefo, vamos entender que tinha o nome Yosef ben Mateahu, né, ele foi um dos primeiros líderes daquilo que nós chamamos de a primeira revolta judaica contra o Império Romano. E Flávio Josefo, então, ao destacar isso, que nasceu possivelmente entre o ano 33 ao ano 38, do ano Domini, que é o ano do Senhor Jesus, que conta-se do ano 1 até o ano 100, que é chamado de ano Domini. Então, Flávio Josefo narra que seria improvável que alguém pudesse rasgar o véu do santuário. Alguns comentaristas sugerem que o véu do templo se rasgou por causa do terremoto que ocorreu naquele mesmo dia. Porém, respeitando todo tipo de interpretação, quero dizer que é muito improvável
Pois o texto bíblico informa que primeiro o véu do templo se rasga e depois menciona um grande terremoto. Então, a possibilidade do véu do templo ter rasgado devido a um desgaste natural também é muito improvável e também não faz sentido algum. Então, o que podemos dizer de forma segura? E vamos considerar que esse evento foi um verdadeiro milagre, conforme indica o texto bíblico. Então, Deus fez esse milagre através do sangue de Jesus, com que o véu do templo, o lugar que separava o lugar santo do lugar santíssimo, a presença de Deus, fosse rasgado por um grande milagre do amor de Cristo pela cruz. Dando continuidade, o significado do véu do templo rasgado. O que isso significa para nós? Vamos lá. Primeiro, o véu do templo rasgado foi um evento histórico, mas o seu significado simbólico também é evidente à luz do Novo Testamento. Em primeiro lugar, vamos destacar que o véu do templo se rasgou exatamente na hora em que Jesus morreu. Ou seja, isso aconteceu à hora nona, às 3 horas da tarde. Mas, curiosamente, vamos entender que esse período era o horário onde se faziam os sacrifícios da tarde no templo. Vamos observar que o escritor aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 3 ao 8, ele interpreta que o véu do templo se rasgou como tendo um significado simbólico muito importante. Primeiro, ele enfatiza que o véu do templo escondia o lugar em que a presença de Deus se revelava mais intensamente. Então, de forma simbólica, o véu do templo apontava para a impossibilidade de o homem aproximar-se de Deus. Lembrando ainda, na carta aos Hebreus 6, do versículo 19 ao 20, vamos entender que somente uma vez por ano o sumo sacerdote tinha permissão de ir além do véu e entrar no Santo do Santo. Mas Cristo, nosso sumo sacerdote eterno, entrou de uma vez por todas na presença de Deus, no Santo do Santo, em nosso favor. Então, a obra expiatória de Jesus abriu o caminho para Deus, mediante aos seus próprios méritos, os méritos da sua santidade, fez com que o véu que nos separava, na verdade, de Deus, fosse rasgado. Nesse sentido, eu entendo o que o escritor da carta aos Hebreus, do capítulo 10, do versículo 19 ao 20, ele usa o véu do templo que se rasgou como simbolismo da própria morte de Cristo, que nos possibilitou e nos redimindo, permitindo o acesso ao Santo do Santo Celestial. Pois ele descreve na sua carta dizendo: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua própria carne. Isso sim é o que dá sentido à interpretação. Perceba aqui uma coisa. O escritor aos Hebreus, ele fez um paralelo figurativo entre o véu do templo que se rasgou e o corpo de Cristo. Ou seja, o que ele quis dizer com isso? Assim como o véu do templo foi rasgado, liberando o acesso ao Santo do Santo, o corpo de Cristo também foi rasgado a fim de que o seu sangue pudesse abrir caminho para a presença de Deus. Agora, você e eu somos redimidos e podemos nos aproximar-se de Deus por meio do novo e vivo caminho. Podemos, então, pela confiança do sangue de Jesus, alcançar o trono da graça por intermédio desse grande milagre concedido por Jesus Cristo. E aqui vamos encerrando mais uma parte.